Olá galera, tudo bem? Passando aqui mais uma vez um vídeo atualizado dos palpites e dicas para o concurso 12 e 14 da Loteca desse final de semana, tá bom? Então, vamos aqui rápido para essa atualização para que vocês possam pegar umas informações e dicas privilegiadas para montar o bilhete desse concurso do final de semana da Loteca 12 e 14, tá bom? Aqui na tela você já pode ver aqui a grade dos 14 jogos desse final de semana. Bom, nesse meio de semana tivemos jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B, e através dele tiramos algumas informações atualizadas sobre resultados positivos e negativos das equipes e desfalques para o final de semana, tá? Bom, aqui na grade temos o primeiro jogo, que é o clássico São Paulo e Palmeiras. São Paulo joga em casa contra o Palmeiras, que vem favorito em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo poupou alguns jogadores no meio de semana do jogo contra o Fortaleza. E o Palmeiras tecnicamente acaba sendo superior. Porém é um clássico, então tudo fica em aberto. Na minha opinião, o São Paulo pode surpreender, mas eu vou colocar aqui um empate nesse jogo. Você pode ficar no empate entre São Paulo e Palmeiras, que seria um resultado mais justo. Porém, o Palmeiras tem um leve favoritismo. No segundo jogo, no campeonato da Série B, temos a Chapecoense recebendo o Novo Horizontino, confronto direto das equipes pela vaga do G4 do campeonato. Chapecoense joga em casa, vem de alguns resultados negativos, apesar da última vitória. Eu acredito que o Novo Horizontino possa surpreender e vencer fora de casa a Chapecoense, porque vem desempenhando melhor nos últimos jogos do que a Chapecoense, que perdeu força nessa reta final. No terceiro jogo temos Série A, Bragantino e Grêmio. O Grêmio ele jogou muito mal contra o Santos, apesar de ter abrido o placar. Ele é um time que recua muito. Ele poderia ter perdido até de goleada para o Santos, mas conseguiu empatar fora. E venceu o Grenal recentemente, mas o Inter também não está muito bem. O futebol do Grêmio ele oscila demais. E o Bragantino é muito forte jogando em casa. Eu acredito que o Grêmio vai perder para o Bragantino, jogando lá em Bragança Paulista. No quarto jogo temos Volta Redonda e Goiás pela Série B. O Goiás é favorito porque está no G4, vai brigar pelo título da Série B. Mas o futebol apresentado no clássico de Goiânia contra o Atlético Goianiense, praticamente o Goiás não entrou em campo e o Atlético Goianiense poderia ter vencido até de goleada jogando fora de casa. Então esse futebol do Goiás que vem mostrando nos últimos 5 jogos não é muito legal. Então eu acredito que o Volta Redonda pode surpreender. Então eu fecho um duplo aqui, vitória do Volta Redonda, mas um empate. Eu acho que o Goiás, na minha opinião, não vai conseguir vencer o Volta Redonda, que está tentando sair da zona do rebaixamento. No quinto jogo, temos Brasileirão da Série A, Fluminense e Atlético Mineiro. Esse é um dos jogos mais difíceis que tem, porque as duas equipes estão niveladas assim, em nível técnico, na minha opinião. Eu acredito que o momento das duas equipes é muito igual. O Fluminense leva um pouco de favoritismo por jogar em casa, mas pelo histórico, o empate aqui vai ser justo. Eu acredito que vai ficar ali no empate com gols. No sexto jogo temos Inter e Botafogo. O Internacional não conseguiu jogar um futebol vistoso já nos últimos jogos. Ele empatou fora com o Juventude, empatou em casa agora com o Corinthians com um time alternativo. Praticamente o Inter não conseguiu vencer. E o Botafogo ele tem uma qualidade técnica superior que a do Internacional. Vem de vitória. Eu acredito que o Botafogo vai conseguir vencer o Inter lá no Beira-Rio. Você pode quiser colocar, o Botafogo pode vencer o Inter no Beira-Rio. Essa é a minha opinião. E o sétimo jogo temos Ferroviária e América. A Ferroviária não perde em casa há um bom tempo. O América melhorou muito o seu futebol. São duas equipes que estão brigando ali na parte de baixo da tabela. Eu acredito que a Ferroviária não vai entrar na zona do rebaixamento. O América já tem chance de entrar. E é um jogo que vai ficar muito ali nivelado. Duas equipes que vai recuar muito. E acredito que pode acontecer uma vitória aqui da Ferroviária por estar jogando em casa e pela necessidade de atacar do América. Então a Ferroviária vai conseguir vencer esse jogo, na minha opinião. No oitavo jogo temos Corinthians e Mirassol. O Corinthians não vence há uns 3 ou 4 jogos. Apesar de estar jogando
bem nos jogos que ele não está vencendo. O Mirassol já tem 2 jogos que não vence, vai ser um jogo difícil, mas eu acredito que o Corinthians nessa rodada vai voltar a vencer, jogando em casa contra o Mirassol. No 9º jogo temos o Vasco enfrentando o Vitória que venceu o Ceará nesse meio de semana. Achou um gol, porque o Ceará foi melhor no jogo inteiro. Conseguiu vencer por 1-0, mas o futebol do Vitória ainda é muito fraco, não tem muita esperança para poder sair do rebaixamento. Apesar de ser o primeiro time ali, o 17º colocado do rebaixamento. O Vasco da Gama melhorou bastante, apesar do último jogo ter tomado 3-0 do Palmeiras, porém, o Palmeiras está num nível técnico acima, brigando pelo título, jogou em casa contra o Vasco. E nesse jogo, na minha opinião, o Vasco não vai conseguir ter muitas dificuldades contra o Vitória e vai atropelar, vai vencer com certeza o Vitória. No 10º jogo temos Juventude e Fortaleza. Juventude e Fortaleza. Esse é um jogo também de 2 equipes que estão ali no mesmo nível técnico. 2 equipes que estão na zona do rebaixamento. Fortaleza, ele vem de derrota jogando em casa, mas ele jogou bem contra o São Paulo. Perdeu um caminhão de gols. Poderia ter ganhado ou ter empatado do São Paulo. O São Paulo encontrou ali as oportunidades, fez o gol e ganhou o jogo. O Fortaleza joga com Juventude fora. O histórico mostra ali que o Fortaleza ele ganha bastante pontos lá jogando no Alfredo Jaconi. O Juventude, apesar da melhora recentemente, empatou com o Galo fora, mas esse empate também foi um pouco ilusório, porque o Atlético acertou umas 3 ou 4 bolas na trave e poderia ter goleado o Juventude, que praticamente não entrou em campo. E Juventude conseguiu empatar heroicamente com o Atlético fora, vai jogar em casa com o Fortaleza, vai ir para cima. O Fortaleza tem um ataque ali que possa conseguir fazer gols. Eu acho que o empate aqui vai ser justo, vai rolar um empate nesse jogo aqui, Juventude e Fortaleza. 11º jogo da grade, temos Bahia recebendo o Flamengo. Bom, o Bahia, pelo que eu vi, ele está com 10 desfalques para enfrentar o Flamengo. O Flamengo fez um jogo muito igual ali contra o Cruzeiro. Ele vem liderando o campeonato, na minha opinião, como eu já disse, é um dos favoritos para ser campeão brasileiro. Eu acredito que ele vai ser campeão brasileiro, apesar que o Palmeiras tem aproveitamento melhor e probabilidades maior, mas ainda vai ter esse confronto direto entre Flamengo e Palmeiras. Mas ali vai lutar até a última rodada, Flamengo e Palmeiras, por esse título brasileiro. Eu acredito que o Cruzeiro vem um pouco mais atrás que essas 2 equipes. E o Flamengo, para mim, não vai ter muita dificuldade para vencer o Bahia fora. Vai vencer e vai continuar liderando o campeonato. Já o Cruzeiro vai receber em casa o Sport. Eu acredito que não vai ter nenhuma zebra, né? Mas se você quiser fechar um duplo ou um triplo nesse jogo, tudo pode acontecer no futebol. O Cruzeiro é super favorito nesse jogo. Na minha opinião, vence o Sport, continua ali correndo atrás dos líderes Palmeiras e Flamengo. Já no 13º jogo, um jogo super difícil, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Esse jogo vai ser em Goiânia. O Atlético Paranaense vem de 7 vitórias seguidas. Pegou ali um embalo, saindo ali da 13ª colocação para entrar no G4 do campeonato. Já está brigando até pelo título brasileiro da Série B. Mas o Atlético Goianiense também está nessa mesma pegada, está somando muitos pontos, está subindo na tabela. E esse é um confronto direto. Se o Dragão vencer o Atlético Paranaense, ele praticamente entra na briga por esse acesso que tem ali no G4 da Série B. Então eu acredito que pode acontecer essa vitória. Pelo futebol que eu vi apresentado contra o Goiás, o Atlético Goianiense tem total condições de vencer o Atlético Paranaense jogando em casa. E ele, para mim, na minha opinião, o Atlético Goianiense vai vencer esse jogo do Atlético Paranaense. Bom, o último jogo aqui da grade, 14º jogo, Ceará e Santos, jogando no Castelão. Antes de eu finalizar aqui, peço que para você verifique se você está inscrito no canal. Se você não tiver inscrito, se inscreva agora, para você não perder nenhum vídeo meu de opiniões e dicas para montar o seu palpite da loteca. E se você gostou do vídeo, dá aquele botão de gostei, o joinha, para ajudar a melhorar aqui o desempenho do nosso canal. Tá? Vamos lá para a grade, para finalizar, 14º jogo, Ceará e Santos no Castelão. 2 equipes também que estão jogando muito bem no campeonato. O Santos, depois que chegou o Vojvoda, ele melhorou demais. Ganhou bastante pontuações, ganhou jogos.
E esse jogo contra o Ceará é um jogo diferente, porque o Vojvoda conhece muito bem o Ceará, estava no Fortaleza esse tempo atrás, e o Santos evoluiu muito tecnicamente. Na minha opinião, ele vai surpreender e vai vencer fora de casa o Ceará, que vem de derrota contra o Vitória, tá bom? Então, grade atualizada, os 14 jogos aqui da Loteca. Você pode aqui estar copiando alguns jogos, implementando as suas ideias em cima deles e montar o seu bilhete para o concurso 12-14 da Loteca, que vai estar com um prêmio de R$1 milhão no prêmio principal, tá bom? Espero que você acerte os 14 jogos. Se você não acertar os 14 jogos, fique pelo menos com os 13 jogos aí, mas que ganhe alguma premiação esse concurso, tá bom? E se você tem interesse em participar em um dos nossos bolões, se você não conhece ainda, aqui eu vou deixar as informações dos bolões que iremos fazer amanhã, nesse sábado. Temos um bolão com 2 triplos e 2 duplos, com 25 participantes. O valor da cota é apenas R$ 3,60, é um valor simbólico. E para participar é muito simples, me chama no WhatsApp, que eu deixei aqui fixado no vídeo inteiro. Me chama lá que rapidamente eu vou te atender. E vou te explicar como funciona o nosso bolão. Esse bolão que eu faço ele é de cota únicas. Eu vou registrar, vai sair 25 cotas, no caso desse bolão que são 25 cotas. E cada comprador vai ter seu nome e CPF escrito a caneta no bilhete. Sendo assim, impossível de resgatar o prêmio se não for você, o próprio dono, a resgatar a premiação, tá bom? E temos também um grupo aqui também de um bolão, que só tem 10 vagas. São as últimas duas disponíveis. Esse é um bolão que terá 5 triplos e 1 duplo. Esse é um bolão considerado assim VIP, né? Porque só tem 10 participantes. Limitamos a 10 pessoas para, se der a premiação dos 14 jogos, não pulverizar a premiação e todo mundo ter uma premiação muito boa. 5 triplos e 1 duplo. Vou deixar aqui também o jogo que a gente vai fazer nesse sábado, que é amanhã. Se você tem interesse, tem só 2 vagas. Somente 2 vagas nesse bolão. A cota é um pouco mais puxado, o valor é R$ 128,31. Você pode me chamar no WhatsApp que está aqui no vídeo fixado. Vou deixar também nos comentários um link do meu WhatsApp, que você vai apertar lá, vai cair direto no meu WhatsApp. E você vai conversar diretamente comigo para comprar uma cota. E na descrição do vídeo também vou deixar o link da comunidade do WhatsApp, onde eu coloco ali meus palpites e bolões também do nosso canal. Tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo, pergunte como funcionam nossos bolões, algumas informações e se ainda tem vaga disponível para você participar. Aqui na tela eu deixei os 2 jogos que a gente iremos fazer, as 2 configurações que iremos fazer. Então, entre em contato comigo, não perca tempo. Muito obrigado por assistir até agora e até a próxima.